A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio, a Protagonista. É um prazer ter vocês aqui de novo. Hoje vamos falar sobre um alimento essencial na mesa dos brasileiros, o ovo. Rico em proteínas, vitaminas e minerais, ele foi por muito tempo injustamente associado ao aumento de colesterol e trombose. Mas pesquisas recentes mostram que o consumo moderado de ovos não eleva o colesterol e pode fazer parte de uma dieta saudável, sendo uma fonte acessível e versátil de nutrientes. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Tabata Lacerda, diretora do Instituto Ovos Brasil. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Tabata Silvia Rosine Lacerda, nascida em São Paulo, é zootecnista com 26 anos de experiência na avicultura de postura. Com MBA em Avicultura Industrial e ESG, atua no Instituto Ovos Brasil, promovendo o ovo como alimento completo e coordena áreas de sustentabilidade e biosseguridade na ABPA. Apaixonada por ler, cuidar do jardim e estar com a família, Tabata valoriza a perseverança e acredita que a sua missão no setor agro é nobre, promovendo a nutrição com um alimento acessível e sustentável. Casada e mãe, ela se vê como protagonista por sua contribuição à evolução da indústria e ao aumento do consumo de ovos no Brasil. Oi, Tabata, bem-vinda ao nosso programa, um prazer te ter aqui. Obrigada. Eu adoro o ovo, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes do programa começar, porque é um alimento muito rico, cheio de nutrientes, né, Tabata? Mas que algumas pessoas ainda têm. Como é que começou todo esse... Tiveram pesquisas falando, né, sobre o aumento de colesterol, mas hoje ele já consegue ser bem visto pelos consumidores ou ainda tem um resquício desse medo do colesterol? Obrigada por ter me recebido. Realmente o ovo é muito rico em nutrientes e por isso a gente insiste em reforçar que ele faz parte de uma dieta saudável. O mito do colesterol aconteceu há muito tempo quando alguns vendedores de cereais nos Estados Unidos queriam retirar o ovo do café da manhã para ele ser substituído por ovo, por cereais. E aí aconteceu a questão que eles foram procurar, então o que tinha de errado? Porque o colesterol que temos no ovo, ele realmente não é baixo. Só que quando nós consumimos, ele se transforma em colesterol bom. E é isso que as pesquisas recentes mostraram. E faz pouco tempo que a gente tem essa diferenciação entre colesterol ruim e colesterol bom nos nossos próprios exames médicos. Então, ele passou de vilão para mocinho. E é muito importante sempre reforçar também que o nosso organismo produz 70% do colesterol que circula, porque ele faz parte dos nossos processos hormonais, da proteção dos nossos órgãos. Então é uma molécula importante no organismo e por isso é produzido pelo próprio organismo. Só 30% vem da dieta. Então ainda que se consumisse algum produto com muito colesterol, em muito excesso, você não teria como ter esse aumento a que era atribuído ao ovo antigamente. E quando a gente fala aí de quantidades, existe uma quantidade que a gente pode comer de ovo ou não? Porque tem até esses fisiculturistas que comem muitos ovos, né? Tem uma quantidade limite ou tudo bem, é o que a pessoa tiver com vontade? Para uma pessoa saudável, que não tenha restrição alimentar nem alergia, o consumo é livre. É claro que assim como qualquer outro produto, quando a gente fala de qualquer outra coisa, você não deve consumir excessivamente como um fisiculturista que consome, por exemplo, 38 em um mesmo dia. Então, aí já são exageros. Mas a gente fala assim que, a exemplo do que aconteceu com a maçã, que falava que uma maçã por dia fazia o médico ficar longe de você, a gente fala que um ovo por dia é o nosso target principal, porque ele vai trazer um aporte para você de nutrientes que vai melhorar, aos poucos, a nutrição da população. E quando você melhora a nutrição, você previne doenças, você tem todo um desencadeamento de
ações ali no organismo que fazem com que a população seja mais saudável e inclusive estudos falando que seja intelectualmente mais desenvolvido, porque ele tem a colina, né, que é uma das partes da vitamina B que traz desenvolvimento cerebral. Então, é livre o consumo, sem exageros excessivos muito altos, mas no mínimo 1 por dia seria o ideal de consumo. Não, isso é muito interessante, porque o ovo ele tem muita proteína e ele é muito mais acessível, né? Hoje a carne, tanto a carne de frango, um pouco menos, mas a carne vermelha é mais cara, e o ovo ele consegue estar nessa dieta dessas pessoas que não conseguem comer carne todos os dias, mas tem uma fonte rica de proteínas no ovo, né? Exatamente, e principalmente quando você pensa, por exemplo, num café da manhã, o que seria o substituto? Um ultraprocessado, algo que vai trazer, não traz um aporte de vitamina, proteína, mineral conjunto, como o ovo te traz, por exemplo, no café da manhã. Você vai substituir por um biscoito, uma bolacha, outros tipos de produto mais processados, né? Porque o ovo ele já vem na embalagem, né? Então ele não há processamento na composição dele, né? Claro que a gente tem um processo para poder vender, mas na composição dele não há processamento. Você quebra ele e ali dentro ia formar uma vida. Então tem tudo que é necessário para formar uma vida, né? Então... Exatamente. E fora que o ovo ele é utilizado para também fazer várias outras receitas, né? O ovo ele está em, acho que, sei lá, 60%, 70% das receitas que a gente coloca na cozinha também, né? Todas as massas, a panqueca no café da manhã. Muitas vezes não é o ovo in natura, mas ele está dentro dessa receita também que está na nossa alimentação, né? E é legal porque quando você pensa na inclusão, além das propriedades nutricionais, você está incluindo nutrição quando você adiciona ovo ou um ovo a mais na sua receita, num bolo, por exemplo, que às vezes vem aquela quantidade, você tem a possibilidade de adicionar um a mais. Além de você trazer o aporte de nutrientes, ele também tem as propriedades físicas, é o que deixa as massas mais fofinhas, por exemplo. Então, panetones, pães, tudo fica mais fofinho quando tem ovos na sua composição ali na hora de preparar a receita. Então, ele tem propriedades benéficas para a saúde e propriedades culinárias muito interessantes para a gente pensar que você está juntando tudo isso, se nutrindo e ainda tendo aí uma receita mais gostosa e fofinha. Então nós precisamos simplesmente começar a falar mais dos ovos, né? Eu acho que o que falta é trazer esse alimento tão rico e tão saboroso às luzes, né? Ou seja, mostrar tantas receitas e o como ele faz bem, para que todo mundo que assista, por exemplo, a uma matéria como essa que a gente está falando, entenda, né, e desmistifique, não tem problema comer um ovo por dia, você não vai aumentar o seu colesterol, ao contrário, você vai estar adquirindo mais nutrientes para a sua dieta, né? Exatamente, e melhorando o seu colesterol bom. Muito interessante. Bom, para finalizar aqui o nosso programa, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recado para quem está assistindo a gente aí, para inspirar. Olha, acho que não tem como a gente não falar de sustentabilidade. Nós estamos num momento importante, nós estamos sofrendo aí com as questões climáticas muito na mídia, então quando a gente fala de ovo e de sustentabilidade, a gente pode realmente correlacionar as duas palavras, porque além de ser muito bom nutricionalmente, ele é uma proteína sustentável e realmente deve contribuir aí para a nutrição futura da população. Não, foi ótimo te ter aqui. Com certeza, não só continuarei, como aumentarei o meu consumo de ovos depois da nossa entrevista. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre feridas em cavalos, uma situação que pode acontecer durante a lida no campo. Você não pode perder, não sai daí. Feridas em cavalos são comuns no manejo rural e podem causar grandes problemas se não forem tratadas corretamente. Doenças causadas por fungos e parasitas podem entrar nessas lesões, prejudicando a saúde e o valor comercial dos animais. A pergunta é: como evitar prejuízos e cuidar bem dos cavalos? Quem responde essa e outras perguntas é a médica veterinária Camila de Sena. Mas antes desse bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela?
Camila Sena nasceu no Rio de Janeiro. Formada em medicina veterinária pela Universidade Federal Fluminense em 2008, sempre focou em equinos. Apaixonada por cavalos, atua na área comercial da multinacional Seva, liderando uma equipe que oferece soluções para o bem-estar e a saúde animal, e se descreve como uma pessoa honesta e movida por desafios. Seu maior objetivo é usar o seu conhecimento para influenciar positivamente o dia a dia de áreas, vaqueiros e gerentes, garantindo uma vida digna para os cavalos e para as pessoas. Obrigada, Camila, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. O cavalo realmente é um animal que encanta todo mundo, né? O cavalo é diferenciado, né, pela sua sensibilidade, pela sua elegância, né, então chama bastante atenção de todos, né, no geral. E como é que foi a sua entrada para começar a cuidar desse animal, né? Por que o cavalo? Como é que você veio para o meio do agronegócio? Então, sempre tive paixão pelos animais e optei por fazer a medicina veterinária, mas para trabalhar com pequenos, por incrível que pareça. E acabei me descobrindo dentro do curso da graduação como veterinária de cavalo. Comecei a fazer estágio, comecei a me aproximar cada vez mais desses grandes animais e aí desenvolvi uma paixão enlouquecedora e aí foquei neles até o final. A gente falou muito sobre esses machucados, né, nos cavalos. Quais são os principais fatores que fazem com que esse cavalo se machuque, né? Como é que a produtora e o produtor podem ter esse cuidado? Então, no dia a dia dos animais, principalmente dos animais de lida de serviço, né, eles promovem atividades ali dentro onde eles podem desencadear algumas feridas, né? Às vezes se alcançando, né, se pisando, às vezes eles se cortam em arames farpados ou liso, né? E a partir daí existem doenças, né, infecciosas que se aproveitam dessa ferida já exposta para poder agir ali e causar outros problemas, né, nesses animais. E o que a gente pode fazer, né, como produtor ou como produtora rural, é o que? É dar mais atenção? Você acha que algumas vezes não se dão tantas atenções e isso pode gerar um problema maior? Na verdade, às vezes é até a falta de conhecimento, porque com relação às dermatites no geral, nessas afecções de pele que ocorrem nos animais, nos cavalos em específicos, elas podem ser causadas por agentes, né, bactérias, fungos e parasitas que aproveitam realmente essa ferida já exposta. E aí começa um processo de degradação, né, dessas feridas e às vezes, inicialmente, a gente não dá tanta atenção porque acha que é um machucadinho, vai sarar, né, ele se alcançou. Mas quando você tem a infecção instalada, e aí você acaba tendo todo esse problema de dermatite, né, que pode vir a ser um problema muito sério. E pode até, em alguns casos, precisar de antibiótico. Sem dúvida. Tratamento mais intenso. Com certeza. A gente tem vários tratamentos para essas feridas de pele. As mais comuns que causam nos cavalos hoje em dia é a ferida de verão, que é causada por um parasita, né, que a gente chama até de abranomose cutânea. Em algumas áreas específicas, a ptiose também ocorre bastante. Né, e a gente tem a necessidade da utilização de antifúngicos, antibactericidas, imunoterápicos, cicatrizantes, repelentes, né, para auxiliar no tratamento dessas feridas. Os protocolos de vermifugação, eles ajudam nesse processo? Bastante. Principalmente nessa doença que eu citei, que é a ferida de verão, né? A ferida de verão ela é causada por um parasita, que é o abronema, né? Que causa abranemose cutânea, onde ele se aproveita dessa ferida, né? Através da mosca e inocula ali os ovos direto na ferida. Então, assim, é um parasita que você pode diminuir a incidência dentro da propriedade através do protocolo de vermifugação. Então, se você faz um protocolo de vermifugação adequado dentro das propriedades, fora o controle do manejo, né, controle de vetores, limpeza de baias, né, descarte de dejetos, você realmente consegue minimizar
a incidência dessa doença dentro da propriedade, né? Você minimiza, né? Você não zera, porque é um desafio constante, né? E você falou que é uma doença de verão, tem o nome de verão, tem um período específico que ela é mais propícia? Ela é mais propícia na época mais chuvosa, né? Até porque favorece o ciclo do vetor, né? Porque ela é transmitida através de dois tipos de mosca, né? O que a gente chama de mosca doméstica e uma outra espécie que é a Stomoxys calcitrans, né? Que é muito comum ali, mais comum nesse período por causa do ciclo, né? Então, a gente chama de período de verão porque realmente ela acaba tendo maior incidência no verão. E que sinais a gente precisa olhar para esse animal, né, para conseguir identificar uma ferida mais precocemente? Primeiro, a presença da ferida, né? Acho que a presença da ferida já chama a atenção, né, da gente tomar cuidado para não pousar moscas, né, para não ter o problema dessa parasitose em específico, né? Então, fora isso, a gente começa a observar o comportamento do animal. Como é uma doença que coça muito, né, que a gente chama de ter muito prurido, acaba que o animal fica muito irritado, fica muito inquieto. Então, assim, são sinais que você já observa e você começa a desconfiar. É uma ferida que ela não cicatriza, né? Vira e mexe, você passa alguma coisa ali, até um repelente, um cicatrizante, mas ela não cicatriza porque o verme está presente ali, você tem que tirar a causa. Muito legal. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recado para quem está assistindo a gente. Eu vou escolher amor, né? Eu acho que tudo que você faz com amor, né, com dedicação, principalmente quando você fala em animais, né, você entrega de uma maneira diferenciada, sabe? Então, assim, eu faço com muito amor as atividades que eu tenho que cumprir e tento entregar ao máximo uma solução, né, não só para o proprietário da fazenda, que seja, mas visando o bem-estar do animal, para ele ter uma vida digna de cavalo mesmo, né? E que ele possa aproveitar ao máximo, né? Com alegria, com a sanidade dele ali em dia. Para mim é o que conta bastante, fazer com muito amor. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você. Obrigada pela sua participação. E no próximo bloco vamos falar sobre regras do comércio mundial exigidas por alguns países como a União Europeia. Não sai daí, você não pode perder, é já já. A União Europeia está adotando novas regras para reduzir emissões e combater o desmatamento ligado às mercadorias que consome. As empresas terão que provar, com tecnologias como geolocalização e satélites, que seus produtos não vêm de áreas desmatadas. Isso vai impactar diretamente as exportações brasileiras, especialmente de soja, café e da pecuária, exigindo rastreabilidade e adaptação às novas exigências de sustentabilidade. Para esclarecer mais sobre o assunto, vamos conversar com a consultora em agronegócio, Thalita Martins. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Thalita Martins Oliveira nasceu em Belo Horizonte. Tem como hobby principal viajar e aprecia a autenticidade. Casada e mãe de um casal, ela se motiva por grandes desafios. Atua como consultora de sustentabilidade, liderou projetos importantes, além de trabalhar na reparação dos desastres de Brumadinho e Mariana. Palestrante e autora, se considera uma protagonista empenhada em criar mudanças reais na sustentabilidade e na vida das pessoas. Oi, Thalita, obrigada pela sua presença aqui com a gente, falar desse tema tão atual, né, que são as novas regras que o Brasil vai precisar cumprir para conseguir vender aí para a União Europeia. Thalita, como é que a regularização desses produtos, né, livre de desmatamento, caminha nesse exato momento? Bom, nesse exato momento, a União Europeia trouxe as restrições, né, e está impondo que o mercado se adapte para que continue exportando os seus produtos, né? Então, nós temos um prazo que vai ser dezembro para cumprir desse ano e os produtores estão, né, tanto de
pequeno porte até de grande porte, estão aí se adaptando e também preocupados com essas novas exigências, né? A União Europeia diz que agora só entra produto que tiver área fora de desmatamento, com data de corte aí de dezembro de 2020. Tá? Então, mais ou menos é esse o cenário que a gente tem observado. Muita apreensão, né? Mas também alguns que já vêm fazendo pode ver isso como uma oportunidade, né? De se destacar nessas práticas de sustentabilidade também e de ESG. Como é que você acredita que isso vai afetar as exportações brasileiras? Bom, isso pode sim afetar, né? Eu acredito que, como envolve vários segmentos, né, de diversos portes, tem um investimento a ser feito. Então, o produtor, para ele se manter no mercado, de fato, ele vai ter que ser incentivado e motivado a caminhar junto com essas práticas de sustentabilidade. Então, acredito que não seja um filtro, mas tem sim um desafio. E aí o desafio não é só no âmbito financeiro, né, mas também de se mover, de entregar, né, para os seus fornecedores também, para toda a cadeia de valor e também, né, para a União Europeia, evidências em tempo real de que essa mudança e essa rastreabilidade está acontecendo e não tem nenhum risco atrelado a isso. Então, é difícil? Tem uso de tecnologias que às vezes são onerosas, então esse investimento, de fato, ele vai ter que ter. E também tem a questão de, e aí, vai alterar o valor dos produtos ou não, de que forma seremos recompensados, né? Mas eu, como especialista, eu acredito muito que a criação desse valor e a continuidade de quem já faz, porque muita coisa já é feita aqui dentro do mercado brasileiro, tende a se estabilizar também. Tende a ter essa mudança na cultura e essa adaptação de forma concomitante, de forma genuína, por parte do agronegócio e dessas commodities em específico. E quais são as tecnologias principais aí que o produtor pode usar para conseguir mostrar que está produzindo sim de forma sustentável? Existem várias tecnologias hoje, né, principalmente com o uso da inteligência artificial disponíveis, mas nós podemos citar aí geoinformação, né, monitoramento por satélite, porque aí consegue estabelecer em tempo real essa rastreabilidade, desde a fonte, que a gente chama, até a disposição final do produto. E tem também o uso não só de tecnologias, mas de ferramentas, que às vezes já são utilizadas ou possam ser, né, por outros produtores, motivando aí toda a cadeia, que é a questão das certificações, né? Não só certificações ambientais, mas no âmbito da sustentabilidade, de segurança como um todo, porque as certificações também, elas ajudam a dar o direcionamento correto no quesito dessas práticas de sustentabilidade. Então, a gente consegue também com isso, além de fazer de forma genuína é o mais importante, seguir, trilhar essa jornada, mas demonstrar com uma certificação de que, de fato, olha, eu estou, né, adepto a essas práticas. A gente sabe que isso hoje já ocorre, mas as evidências hoje ainda estão colocando o Brasil numa posição de risco. A gente tem que explorar essas tecnologias, esse monitoramento em tempo real, para que isso passe a ser rotina dentro das operações, dentro da realidade, né, das fábricas. Como é que o Brasil pode adaptar, né, as suas técnicas de rastreabilidade para conseguir atender a essas exigências da União Europeia? Esse é um grande desafio, né? Eu brinco que se eu responder, eu resolvo grande parte do problema do Brasil, mas a gente está trabalhando com essa intenção, né, de trazer novas due diligence que vêm comprovar, fazer o uso dessa tecnologia a favor para somatizar e também para em tempo real e de forma contínua isso ir sendo colocado em prática e ir demonstrando ao longo do tempo, né? Eu acredito que também a gente tem que fazer, né, eu falei fábricas, mas fazendas, enfim, a gente tem que fazer parcerias também, não só com o poder público, mas com ONGs, para trazer essa força, trazer essa credibilidade e conseguir, né, demonstrar esses resultados. Então, a gente aposta muito na consultoria para uma certificação, certificações hoje que têm credibilidade no mercado, due diligence com evidências diferenciadas, atreladas com o uso da tecnologia ao mesmo tempo. Então, softwares e também
aproveitar a utilização, né, da agricultura regenerativa, que já é feita aqui no Brasil, grande parte, algumas empresas já lideram de forma pioneira isso, e nós precisamos demonstrar isso lá fora, porque às vezes a gente faz, mas a gente comunica pouco. Então, eu até aproveito aqui a oportunidade, né, para que fazer essa chamada de demonstrar o que já é feito é muito importante. Então, muitas empresas já têm como programas a agricultura regenerativa em sua prática, várias ações que precisam se evoluir, mas outras que já estão como benchmark para outras empresas, para outros produtores. E também a gente tem os programas de engajamento de fornecedores, que é onde que eu aposto muito, que é programa de capacitação para levar essas práticas de sustentabilidade e engajar os fornecedores, porque conhecimento, né, formação e conscientização sempre vai ser preciso dentro desse cenário. Bom, agora para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para inspirar essas mulheres que nos assistem. Legal. Bom, eu acho que educação. Eu acho que com a educação de base, com a conscientização, treinamentos em company, eu acho que a gente consegue sim moldar, e eu tenho essa esperança, né? Como eu falei aqui dos sucessores, então também a formação dos produtores, levar essas práticas de sustentabilidade, fazer esses programas de engajamento de fornecedores. Acho que informação é sempre preciosa nesse universo, inclusive para transformar esse desafio em realidade e conseguirmos aí criar novas ferramentas e metodologias que vão trazer resultado e não vai ter nenhuma barreira mais para atingir. Então, eu também, aliado, né, à educação, acredito que otimismo para a gente utilizar essas restrições como uma forma de caminhar e poder se destacar e mostrar que o Brasil tem esse potencial lá fora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site, para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas escolhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.